Como surgem as varizes? Vamos lá, a gente pode ter dois tipos de varizes. A gente pode ter varizes essenciais ou varizes primárias, que são as varizes que se desenvolvem pelos fatores hereditários, pelos hábitos de vida, por fatores que ocorrem ao longo da vida da paciente, como gestação, uso de anticoncepcionais hormonais, sedentarismo, enfim. E a gente tem varizes que são chamadas de secundárias. As varizes secundárias, elas têm esse nome porque elas ocorrem por causa de algum problema que aconteceu na veia que fez com que o paciente desenvolvesse um quadro de hipertensão venosa. Não é a hipertensão arterial, que é a famosa pressão alta. Na verdade, até é uma pressão elevada, só que não é nas artérias. É uma pressão elevada no sistema venoso, dentro das suas veias. Então, quando o paciente sofre algum trauma ou alguma trombose, dentro do vaso vai se formar um trombo. E aí, o organismo, sempre que a gente tem um trombo formado, a gente tem também a ativação de uma coisa que chama sistema fibrinolítico. O sistema fibrinolítico é o sistema que vai contra o sistema da coagulação, para a gente sempre estar num equilíbrio. Quando a gente tem a formação do trombo, o sistema fibrinolítico ativado vai fazer com que esse trombo ele seja dissolvido, ele seja destruído pelo organismo. Em algumas pessoas, o sistema fibrinolítico não consegue fazer isso. E aí vai ocorrer o que a gente chama de um trombo crônico. O trombo vai ficar lá, sem uma recanalização completa, e aí com o tempo, por conta da presença desse trombo, o paciente vai desenvolvendo uma hipertensão venosa nos vasos que deveriam estar sendo drenados por essa veia. Outra coisa que pode acontecer é que o sistema fibrinolítico atua destruindo o trombo, mas esse processo inflamatório acaba por destruir também as válvulas que estão localizadas dentro das nossas veias. E quando a gente tem a destruição dessas válvulas, você vai ter o que a gente chama de refluxo. Ao invés do sangue ir sempre no mesmo sentido, que é do pé em direção ao coração, ele vai subir, mas ele vai retornar um pouquinho. E quando ele retorna, essa coluna de pressão do sangue que está retornando faz com que a pressão nas veias mais abaixo também aumente. E aí esse paciente também pode desenvolver hipertensão venosa. Então, nos casos em que o paciente teve uma lesão, teve uma trombose e qualquer coisa que justifique isso, ele teve um antecedente que diz pra gente o que é que aconteceu, a gente chama de varizes secundárias. E nos dois casos, a causa comum do problema é o aumento da pressão venosa, seja pelo refluxo ou seja pela obstrução dessa veia. A gente não está falando de obstrução arterial. A gente precisa entender que doença venosa é uma coisa e doença arterial é outra, completamente diferente. Vou fazer um vídeo para vocês falando sobre isso. E aí, essa pressão venosa elevada num tronco principal, num vaso, numa veia principal, ela vai sendo transmitida para as veias que estão se conectando a essa veia. E com o passar do tempo, o aumento da pressão faz com que esse vaso comece a se dilatar, e a parede vai ficando feito a parede de uma bexiga, de um balão de festa, que quando a gente assopra, ele enche e à medida que ele vai enchendo, a parede do balão e a parede da veia vai ficando mais fina. E conforme ela vai ficando mais fina, ela vai ficando cada vez mais tortuosa e mais dilatada. E aí a veia começa a ficar mais evidente, mais visível abaixo da pele. Essas são as varizes secundárias. Mas doutora, eu não tive trombose, eu não fiz cirurgia, eu não tive nenhum acidente de carro, nenhum acidente de moto, eu não caí da bicicleta, eu nunca fiz nada na perna e eu tenho varizes. Por que que isso acontece? Muito provavelmente o seu caso tem o que a gente chama de fator hereditário envolvido. Isso tem a ver
com a constituição da parede dos seus vasos, então tem a ver com a quantidade de fibras colágenas, com a quantidade de fibras elásticas, tem a ver com as proteínas que degradam o colágeno e a elastina. Então não é só o rosto que envelhece, as nossas veias envelhecem também. E aí, com o passar do tempo, essas veias elas vão se tornando dilatadas e aí elas começam, as válvulas também começam a não funcionar adequadamente, porque quando a veia dilata, as válvulas ficam mais afastadas, e quando as válvulas ficam mais afastadas, a gente também tem o refluxo, e aí esse refluxo também leva ao aumento da pressão venosa. Outras coisas que influenciam são as gestações, por exemplo, e a gente sabe que quanto mais vezes a mulher fica grávida, maior é a tendência dela desenvolver varizes. Isso acontece porque na gestação a gente tem uma alteração dos hormônios, então a gente tem um boom hormonal, e essa elevação dos níveis hormonais, a mulher tem receptores para isso na parede das veias, então as veias ficam mais suscetíveis. Além disso, na gestação a gente tem um aumento do volume sanguíneo, e esse aumento do volume sanguíneo é transmitido para as veias naturalmente. O que é mais problemático, vamos dizer assim, na gestação é o aumento do útero. Conforme o útero vai aumentando de tamanho dentro da barriga da mulher, ele causa compressão das estruturas que estavam ao redor, porque ele está ocupando o espaço que naturalmente não é dele. Entre as estruturas que são comprimidas, não é só a bexiga que é comprimida e dá vontade de fazer xixi toda hora. As estruturas que estão por trás, a bexiga fica à frente, mas as estruturas que estão por trás são as veias, as principais veias que drenam o sangue dos membros inferiores. E aí essa compressão do útero sobre as veias da pelve, as veias da bacia, faz com que a pressão venosa dentro das veias se eleve também. E quando a gente tem a elevação da pressão, essa pressão elevada é transmitida para a parede das veias e com isso as veias podem se dilatar. Geralmente as mulheres não notam isso na primeira gestação. É como o balão de festa também, que quando você enche a primeira vez, ele esvazia, ele não volta a ficar exatamente do tamanho que ele estava no pacotinho, mas ele fica menor. Se você enche de novo e esvazia de novo, ele fica maior e não volta nem ao tamanho que ele estava anteriormente. Esse é mais ou menos o efeito que a gestação tem na parede das veias. E é por isso que as mulheres que tinham muitos filhos, ou ainda têm, geralmente têm as pernas muito cheias de varizes. Além da gestação, outros períodos de boom hormonal, de alterações hormonais, também fazem com que a paciente tenha uma maior predisposição a desenvolver varizes. Então, a gente vê que as mulheres têm uma maior tendência depois da primeira menstruação, mas essa tendência ela aumenta muito a partir dos 40 anos. As pacientes que fazem uso de hormonioterapia, se elas tiverem muitos receptores e esses receptores forem muito sensíveis a esses hormônios, elas também vão ter dilatação dessas veias, maior do que outras pacientes. Não é todo mundo que usa anticoncepcional que vai desenvolver varizes, tem a ver com esses receptores hormonais, com tendência hereditária, tem a ver com sobrepeso, porque quando a gente está com sobrepeso ou com obesidade, a gente sobrecarrega as nossas veias também. Tem a ver com sedentarismo, porque quando a gente não tem uma boa estrutura muscular, uma boa musculatura, o músculo não bombeia, ele não ajuda a bombear o sangue, e aí as veias acabam funcionando também no regime de hipertensão venosa, e outros fatores. Então, a forma como as varizes aparecem, as causas do aparecimento, a gente pode dizer que é multifatorial. Dificilmente uma veia fica enorme de um dia para o outro. Especialmente nas varizes primárias, nas varizes das pernas, elas começam mais finas, às vezes a gente nem nota a olho nu, e com o passar do tempo elas vão ficando cada vez maiores. Minha dica para você é, se você tem tendência, faça um acompanhamento com seu cirurgião vascular, faça a sua parte com alimentação saudável, com atividade física. E se você notou que já tem alguma veia, mesmo que ela não seja muito grande, mas ela tá ficando mais aparente, ela tá chamando mais a tua atenção, procure ajuda.
Porque muitas vezes a gente consegue resolver no consultório com técnicas minimamente invasivas, sem precisar se afastar do trabalho, da academia, das atividades diárias. E se a gente deixa ela dilatar demais, ela ficar grande demais, os procedimentos menos invasivos acabam não resolvendo. E aí você vai precisar fazer um procedimento maior para poder resolver o seu caso. Espero que eu tenha esclarecido. Se você ainda ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu respondo para você.